mulheres jogando futebol. E, infelizmente, em qualquer atividade que a gente faça, tem o assédio, tem a importunação, tem a deselegância. Eu costumo falar que tem coisas que são deselegantes com a gente. Sim. Como que você vê, se você já teve algum episódio que não foi tão legal, que não foi tão bacana, como você reagiu, como você orienta as suas atletas, porque esse é um lado que uma hora alguém vai enfrentar uma situação dessa. Uma piada sem graça, um juiz, um árbitro, um torcedor, e a gente vê, quando você vê uns vídeos na internet que o cara tá ali gritando, tá as meninas jogando, e eu digo por mim como atleta, então no backstage de um campeonato de fisiculturismo, você chega inclusive a trocar de roupa na frente de outros atletas, mas eles estão tão focados ali, a gente está tão focado, que o olhar não é um olhar Sim. malicioso. É um olhar ali, você vê e continua, porque você está tão focado. Mas quem está de fora, a torcida, alguém que não vai, inclusive, achar que ali é um motivo de soltar uma piada Sim. e tal. Eu falo muito dos meninos no fisiculturismo, mas sempre tem uma piada sem graça da sunga dos meninos. Uhum. E aí você, às vezes, eu já chamei a atenção, olha, os caras são atletas, eles estão Sim. ali com um propósito. Se a sunga é assim, assada, é brilhosa ou não é, isso não vai definir nada da pessoa, assim como as mulheres também. Diante do que você já foi como atleta, como agora como treinadora, como presidente de um time, se você já viveu situações desagradáveis como essa, e como é a conversa com os seus atletas? Você chega a tocar no assunto? Você as orienta ou não? Ou alguma já te relatou alguma coisa? Assim, graças a Deus, nunca aconteceu com a gente, né? No Minas Brasília, assim, a gente sempre teve muito esse cuidado, principalmente com a nossa base. Por isso que eu falo, eu sempre acompanho as competições de base, a gente tem sempre também uma preocupação muito grande de conversar com os pais. A nossa comissão técnica, a gente procura sempre na categoria de base ter sempre a maioria da comissão do sexo feminino. Justamente por isso, porque assim, a gente sabe que acontece muito, né? Só que graças a Deus isso nunca aconteceu com Minas Brasília, até porque a gente trabalha com isso todos os dias, a gente sempre conversa com as atletas, mas mais ainda com a comissão técnica. Por exemplo, em viagens, a comissão técnica masculina é proibida entrar nos quartos, a gente tem esse cuidado, sempre ter um auxiliar ou a técnica do sexo feminino. Claro que também, igual eu sempre falo, né? A gente também não pode ter esse preconceito. A gente não pode deixar de dar oportunidade para um profissional muito bom masculino só por conta dessa questão. Mas a gente tem essa conversa muito grande. Tanto é que até nos próprios núcleos, antes da gente contratar os nossos colaboradores, a gente teve uma conversa, nós nos reunimos para falar sobre esse assunto. A gente também não fala só com as atletas, mas a gente também conversa muito com os pais, né? E com nossos profissionais. Então, assim, é um assunto que sempre é vigente, a gente sempre conversa sobre isso. Eu, particularmente, eu já sofri, até hoje a gente sofre, né? Eu já sofri demais, porque, assim, eu sempre joguei bola, né? Eu e minha irmã. Então, assim, a gente sempre sofreu esse preconceito. Só que nós sempre fomos muito blindadas, né? Pela nossa família. Porque nossos pais sempre nos acompanharam. Nossa família sempre apoiou. Então, assim, sempre estava lá acompanhando de perto. Então, assim, eu, particularmente, na vida de atleta, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Até porque, como eu te falei, sempre fomos muito blindadas, né? Mas, agora, já como dirigente, como presidente de time, já... Inclusive, vários momentos, porque, assim, as pessoas, os dirigentes de outros clubes olham, falam assim, caramba, essas meninas, o que elas querem aqui no futebol feminino, no futebol, né? Poxa, novas desse jeito, mulheres, o que elas querem? E também é a questão de que, porque nós conseguimos alcançar título em nível nacional, conseguimos entrada na federação, conseguimos enaltecer algumas coisas, conseguimos mudar a realidade do futebol feminino aqui em Brasília, então muitas pessoas já olharam com outros olhos. Caramba, o que essas meninas estão fazendo aqui? Só que depois que a gente conseguiu conquistar esses títulos, nós conseguimos conquistar respeito. Então, assim, eu acho que a gente sempre pede o respeito, né? Mas eu sempre falo para minhas atletas também, para a gente conquistar o respeito, primeiro nós temos que nos dar o respeito. Então, primeiramente, acho que tem que partir da gente. Então, assim, a partir do momento que nós impomos nosso respeito, a gente mostra que nós estamos ali porque realmente a gente tem que estar ali, porque a gente realmente está fazendo um trabalho sério, nós estamos fazendo um trabalho... Porque também muitas pessoas hoje querem... fomentar ou estar participando do futebol feminino como um trampolim para ir para o masculino. Tem muitos profissionais que são assim. No Minas Brasília, não. A gente procurar profissionais que realmente querem vivenciar a modalidade, porque isso também é importante. Porque se a pessoa está ali realmente para vivenciar a modalidade, ela sabe das questões que levanta, a bandeira que levanta, porque o futebol feminino levanta muitas bandeiras. Questão do empoderamento feminino em relação a tudo, né? Porque a gente sabe os preconceitos que a mulher já sofre no dia a dia. Aí você vê um time fomentando o futebol feminino, tendo, vamos dizer assim, credibilidade no cenário nacional, tendo respeito. É muito difícil para os homens dirigentes olharem isso, entendeu? Então, assim, quando a gente chega lá na federação hoje, eu sou muito respeitada.
o presidente, as pessoas que estão trabalhando lá, eles olham a gente com outros olhos, eles tratam a gente muito bem, porque eles sabem que realmente a gente faz um trabalho muito sério. Então, assim, é um lugar onde eu me sinto respeitada. Mas anteriormente não, anteriormente a gente não tinha voz. Anteriormente, por exemplo, eu já sofri vários preconceitos em relação a isso, de chegar na reunião de federação, de dirigentes, e as pessoas, parece que a gente nem tá lá, entendeu? Nossa. Hoje não. Hoje, quando a gente senta, nós já somos respeitados, porque eles sabem que nós fazemos um trabalho muito bem feito. Quer dizer, vocês conquistamos o respeito, justamente. Então, assim, questão de assédio acontece muito. A gente sabe, a gente vê a todo momento na televisão. Então, como acontece muitos casos, a gente sempre se preocupa, a gente sempre conversa com nossos atletas, a gente sempre conversa com a nossa comissão técnica, por exemplo, até do profissional, quando as atletas vão se trocar dentro do vestiário, a gente pede para a comissão masculina sair do vestiário até elas terminarem de trocar, aí depois eles entram. Uma coisa também que a gente determina no nosso clube, mensagens com o atleta, é proibido. WhatsApp é proibido, a gente não deixa nenhum profissional, comissão técnica, não deixa. Porque às vezes, por exemplo, é a questão da intimidade, às vezes um treinador fala assim, sei lá, um apelido carinhoso, pode ser interpretado de outra forma. Então a gente proíbe, não acontece no Minas, a gente não deixa nenhum tipo desse contato. Quando precisa conversar com algum atleta, a gente que conversa. Por isso, assim, por isso que eu te falei, eu sempre acompanho a base. Eu sempre estou em todos os jogos da base, todas as viagens, porque eu sei que a gente precisa estar presente até para a gente dar mais credibilidade e confiança para os pais. Porque, por exemplo, olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente viajar com 36 meninas, crianças, porque elas são crianças, de 12 a 16 anos. Entendeu? E assim, a gente tem a confiança dos pais, não é qualquer pai que deixa. E eles deixam porque eles sabem que no Minas Brasília é realmente um time de respeito, a gente tem esse respeito com os pais, a gente tem esse cuidado, a gente conversa com todos os pais, eles conhecem, a gente tem um grupo, a gente fala da hora que acorda, da hora que vai dormir, eles têm um contato, entendeu? A gente fala o que elas estão fazendo, o que deixa de fazer. Então, assim, a gente toma muito cuidado em relação a isso. Às vezes a gente tem psicóloga no time também, a gente sempre pede para abordar esse assunto. É um assunto extremamente importante, que a gente, graças a Deus, nunca teve problema, porque também a gente tem um cuidado, né? A gente tem a prevenção. Eu sempre falo, a gente tem que prevenir antes de acontecer. Então, como a gente faz esse trabalho muito forte dessa causa que é importantíssima, a gente sempre procura trabalhar isso para que não aconteça.